Boa noite, amados irmãos. Mais uma quarta vida que podemos nos reunir e podemos adorar o nome do Senhor. Gostaria de, primeiramente, orar com vocês para que nós possamos entregar o nosso coração à presença do Senhor. Senhor, nós queremos entregar a nossa vida a Ti. Nesta quarta-feira, já houve alguns dias na semana, já passou o culto de domingo, Senhor. E nós não queremos esmorecer no nosso buscar o Teu Espírito Santo. Nós não queremos esmorecer nas nossas orações, nós não queremos deixar, Senhor, de ouvir a Tua voz e ouvirmos mais as vozes do mundo ou as nossas próprias, Senhor, do que a Tua. Mas o nosso coração, ele anseia, ele deseja ouvir a voz do Espírito. Nós desejamos ouvir a Tua voz, Senhor. E como ovelhas, Senhor, ouvir a voz do nosso pastor. Nos leva, Senhor, a pastos verdejantes, nos leva, Senhor, aonde há águas tranquilas. E nós queremos poder ali passar um tempo contigo, Senhor, e nessa noite, que este momento de louvor, este momento de palavra, seja este refrigério para as nossas almas, o refrigério para o nosso coração, o refrigério, Senhor, na nossa mente, e possamos estar conectados contigo, com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Em 2 Coríntios 5:1 diz assim: Sabemos que, se a temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não constituída por mãos humanas. Amém? Que nós possamos verdadeiramente lançar a nossa vida diante do Senhor, sabendo que nós temos com Ele vida eterna, e nós ansiamos esse tempo, nós ansiamos estar com Ele, nós ansiamos, como falei antes e orei, ouvir a sua voz. O nosso coração queima pelo Senhor, porque não existe nada melhor do que a presença dEle. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus. Nosso coração queima. Nosso coração queima. Existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade, você plantou em mim esse anseio, você prometeu irá cumprir, você prometeu e em breve voltará. Você prometeu irá cumprir, você prometeu e em breve voltará. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Oh, eu queimo por ti, existe um dia que queima em meu coração, uma eternidade pra te conhecer. Você plantou em mim essa saudade, você plantou em mim esse anseio, você prometeu irá cumprir, você prometeu e em breve voltará. Você prometeu irá cumprir, você prometeu e em breve voltará.
nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Oh, 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 fomos criados para te contemplar, fomos criados para te desejar, fomos criados para estar com você. Fomos criados para te contemplar, fomos criados para te desejar, fomos criados para estar com você. Nosso coração queima, nosso coração queima, queima, nosso coração queima, queima, queima por ti. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. Sim, Senhor, nós ansiamos este dia, Senhor. Nós ansiamos o tempo de estarmos contigo, Senhor, também nesta noite, de podermos te ouvir, de podermos sentir a tua presença. E nós queremos, Senhor, declarar que não há nada melhor, Senhor, do que estar na tua presença. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho
expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torno o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Ele torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Sim, Senhor, não há nada melhor do que a Tua presença, nada melhor do que ouvir a Tua palavra, Senhor, nada melhor do que meditar nos Teus caminhos, nas Tuas palavras, na Tua vontade, no Teu querer, Senhor. Nada melhor, Senhor, do que nos arraigarmos em Ti, nada melhor do que esperarmos o dia em que nos encontraremos contigo. Te agradecemos, Senhor, por este culto, te agradecemos pela palavra que ouviremos, te agradecemos, Senhor, já pelos dízimos e ofertas, te agradecemos, Senhor, porque Tu és fiel, e te agradecemos pela Tua presença em nós, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja fazer a sua contribuição, uma oferta ou dízimo, vai aparecer o QR Code para você e também na descrição do vídeo o número do Pix da igreja. Amém? Que Deus abençoe.
A paz, amados irmãos, boa noite, bem-vindos a mais um culto da vida em que nos encontramos aqui no YouTube, ou você, talvez no conforto da sua casa, no seu carro, onde estiver, pode nos acompanhar. Lembrando que nesse mês de janeiro nós não estamos tendo o culto da vida presencial, mas estamos tendo essas mensagens, louvores que estão sendo postados nas quartas-feiras de uma forma inédita. E aos domingos, cultos de celebração, assim como o culto de Santa Ceia, continuam acontecendo nos horários normais. Culto de Santa Ceia, que é o primeiro do mês, às 10 da manhã, e os demais cultos de celebração às 18 horas e 30 minutos. Antes de orar para iniciar aqui este nosso momento, após esse momento de louvor que vocês escutaram, eu estava com quero contar uma coisa aqui. Eu estava com uma roupa separada, uma muda de roupa diferente, para poder colocar, para vocês não pensarem que foi gravado no mesmo dia do que o culto da quarta-feira passada. Só que a Verô foi ao mercado e a gente tinha colocado as sacolas dentro do carro e ela levou minha muda de roupa junto. Então, não vai dar para fazer esse jogo aí visual. Mas, amados, apesar de estar sendo gravado no mesmo dia, é a palavra do Senhor e ela tem utilidade e poder para nos transformar todos os dias, né, durante este ano de 2026 e para o resto das nossas vidas. Amém? Então, vou pedir que vocês abram as suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Eu vou passar para vocês aqui, pelo menos, o texto principal, e o restante vamos abrir nas nossas Bíblias. Não vai abrir aí na telinha de vocês, mas você pode acompanhar pegando a sua Bíblia e lendo nela, tá bom? Vamos combinar isso? Se assim é possível, né? Caso você esteja dirigindo, não tenta abrir a Bíblia, só escuta, que tá ótimo. Então, Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, por mais esse culto da vida, Senhor, que está acontecendo hoje. Obrigado, Senhor, por esse mês de janeiro de 2026, um mês de consagração, Senhor, um mês especial, o primeiro mês do ano, e nós precisamos dedicar uma atenção especial a esse mês, Senhor. Como falei, consagrando, Senhor, e como temos falado aqui na igreja, orado, consagrando todos os nossos dias, todos os nossos meses ao Senhor. E através dessas palavras que estamos escutando, estamos acompanhando aqui, nós desejamos, Senhor, consagrar, né, este ano de 2026 a Ti. Os nossos desejos, a nossa força, como ouvimos, né, a nossa coragem e a nossa força precisam vir do Senhor. Nós desejamos que a Tua palavra alimente, né, seja alimento para a nossa alma, para o nosso espírito e gere em nós reflexão que traz transformação, tanto de pensamento quanto de ações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, é uma palavra breve hoje, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 7. Eu quero ler aqui com vocês do verso 1 e do verso 1 até o verso 3, tá bom? Está escrito assim. Deixa eu mostrar para vocês aí. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Amém? Amém. Amados, quantos de nós, né, não desejam viver momento de paz e prosperidade? Vamos ser sinceros, né? Nós desejamos muito isso e oramos muito para que o Senhor nos dê paz e que o Senhor nos torne prósperos.
E essa palavra prosperidade, ela ficou até meio manchada pelo uso que fizeram dela, relacionando ela somente à prosperidade financeira, como se ser próspero fosse sinônimo de ser rico, né, de ter dinheiro na conta. Mas ser próspero vai muito além disso, né? Ser próspero é ter saúde, ser próspero é ser feliz na sua casa, ser próspero é talvez até ganhar um salário mínimo, mas conseguir ter essas contas acertadas, ter um compromisso com o Senhor, mesmo que o salário não seja o maior de todos. Isso é prosperidade. Existem pessoas que ganham muito dinheiro, mas elas não são prósperas. A sua casa está destruída, no seu trabalho está um caos, elas têm muitas dívidas, né? Então, prosperidade não é sinônimo de riqueza, tá bom? Mas quantos de nós não desejam viver paz, né, e prosperidade? E a pergunta que eu faço também é a seguinte, que hoje a gente possa pensar em várias perguntas. O que nós fazemos quando vivemos momentos de paz e prosperidade? O que nós fazemos quando estamos vivendo um momento de paz e prosperidade? Geralmente, quando nós estamos vivendo um momento de paz e prosperidade, quando todas as coisas estão bem organizadas, estão funcionando direitinho, a gente relaxa. A gente relaxa, a gente acha que tem o bastante, que estamos controlando bem as coisas, que estamos cuidando bem da nossa vida, e por vezes é nesses momentos que a gente também deixa de lado a comunhão com o Senhor, infelizmente. Então, meus amados, será que quando nós encontramos paz e prosperidade, nós olhamos para as nossas conquistas e nos alegramos? Será que quando nós encontramos momentos ou estamos vivendo um momento de paz e prosperidade, nos orgulhamos e ficamos a contemplar o nosso status bem-sucedido? Será que a gente olha para a casa que a gente construiu, a gente olha para a carreira que a gente construiu, a gente olha para a família, olha só, eu tenho meus filhos formados, ou olha só como eles são inteligentes, como eles são bonitos, não que a gente não possa olhar para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a nossa família e para as coisas e se alegrar com isso. Mas entende que eu falo, né, de que às vezes isso é olhado de uma forma um pouco egoísta ou egocêntrica, como se nós fôssemos aqueles que produziram, né, aquela coisa boa e tivéssemos potencial e capacidade de sustentar aquilo, enquanto nós deveríamos ser e fazer como o rei Davi, que nessa passagem aqui nós vemos nele um coração de um diácono, de um servo, de aquele que ele não toma como seu, mas ele entende, né, que não pertence a ele, que é o Senhor, né? Ele olha para sua casa, ele olha para aquilo que ele tem, ele olha para a sua paz e para a sua prosperidade, e ele consegue enxergar além disso que ele vê. Ele olha para a tenda do Senhor, né? A arca do Senhor, que era onde se manifestava a presença de Deus de uma forma especial, e ele percebe que aquela arca está habitando numa tenda enquanto ele está numa casa de cedro. Então ele consegue olhar para além daquilo. E por vezes nós olhamos para as nossas conquistas e não enxergamos além daquilo, que há um Deus, e esse Deus merece muito mais, e inclusive é esse Deus aquele que me deu todas as coisas. Ou melhor, é esse Deus que tem todas as coisas e que gentilmente ele me permite gerenciar, administrar isso, cuidar disso, mas para devolver, entregar nas mãos dele sempre, sempre. Então, meus amados, será que nós ficamos, né, contemplando? Olha só, vou ler novamente o que aconteceu com Davi em 2 Samuel 7:1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os inimigos em redor, né? E Davi, ele foi um guerreiro, foi um rei guerreiro, né? Que conquistou, né, cidades, ele conquistou batalhas, ele enfrentou inimigos, ele
conquistou coisas poderosas, mas sempre mantendo-se fiel e tendo um coração humilde diante do Senhor. Ele teve deslize, mas ele manteve-se fiel ao Senhor. Amados, então, até o seu próprio filho Salomão, ele desfruta dessa paz que Davi conquista, porque Davi foi um grande guerreiro, né? Então, continuando no verso 2, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em uma casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então, meus amados, mesmo antes do rei Davi ele ser coroado, né, quando ele ainda cuidava dos rebanhozinhos do seu pai, nós vemos um homem ou um rapaz, né, humilde e que tinha o desejo de servir a Deus, né, e também servir aos seus. Então Davi já tinha esse coração e essa característica de ser um servo, de ser desapegado e de ser humilde. Então, nós olhamos o rei Davi como esse rei poderoso, né? Esse rei que conquistou, que venceu muitas batalhas, um rei próspero, né? Que deixou para o seu filho um reino próspero, mas mesmo tendo todo esse potencial no Senhor, Davi, ele é um homem humilde e sempre foi um homem humilde. E a coroa, assim como o trono, não mudaram esse coração de Davi. Apesar de Davi ter tido os seus deslizes, como, né, com Batseba, por exemplo, Davi, ele não teve o seu coração transformado. Pelo contrário, quando algumas coisas ruins aconteceram, né, e ele foi protagonista nessa história, ele se arrependeu, né? Isso mostra que o seu coração, ele ainda era um coração tratável, né? Que o seu coração permanecia o mesmo, que ele enxergava onde deveria estar seu coração e que ele deveria ser humilde, né? Mas, amados, tempos de paz é Deus quem faz, né? Lá no verso 1 está escrito: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe dado o Senhor, né, descanso de todos os seus inimigos em redor, habitando na sua própria casa, né? Então, Davi, ele teve que fugir por muito tempo de Saul, né? Então, após fugir, se esconder muito tempo, né? Habitar em caverna, né? Sem ter uma habitação para chamar de sua, Davi agora possui essa alegria. Quantos de nós busca, né? Ou buscou por muito tempo essa alegria de ter um cantinho, um lugar para chamar de seu, né? E como é bom isso! Isso não é uma coisa que é contra a vontade de Deus. Tanto que nós vemos que Davi, né, habitando em sua própria casa, isso traz segurança, né? Traz paz, traz conforto. Como é bom após um longo dia de trabalho ou até mesmo uma viagem de férias, a gente voltar para nossa casa, sentar no nosso sofá, né, tomar um banho no nosso chuveiro, deitar na nossa cama. A nossa casa, o nosso lar é um lugar muito especial, né? Então Davi estava aqui habitando na sua própria casa, né? Esse homem que durante muito tempo fugiu, correu de Saul, se escondeu, né? Honrou Saul mesmo tendo sido perseguido e tendo a oportunidade de matá-lo, né? Davi permaneceu fiel a Saul, não atentando contra a vida dele, mesmo não tendo casa e tendo que ficar fugido, né? Mas ele está agora vivendo esse momento de paz e descanso, habitando na sua própria casa. E aí continua a palavra dizendo assim: tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos ao seu redor. Então, olha só, foi Davi que venceu as batalhas? Foi, Davi venceu batalhas. Mas o que o texto nos diz aqui? Quem é que dá o descanso? Quem é que deu descanso ao rei Davi? O Senhor deu o descanso ao rei Davi. Não foi a coragem, não foi a sua força, não foi seu exército, não foram os planos, não foram as estratégias, tá? Isso que nós vemos nas Escrituras
o punhado de homens corajosos que foram levantados para batalhar ao lado de Davi e lutaram, guerrearam com ele. Mas veja só como as Escrituras ela deixa claro que o Senhor, né, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os inimigos em redor. Então Deus é quem traz a paz ao rei Davi, né? E quanto a nós a mesma coisa. O Senhor vai fazer, como nós já lemos lá em Josué, dispõe-te, né? Levanta-se forte, corajoso, e você vai lutar, né? Na força do Senhor nós vamos lutar, vamos guerrear, mas por fim, quem nos dá o verdadeiro tempo de paz, né? Quem nos dá a verdadeira paz e o descanso é o Senhor que nos dá o descanso dos inimigos. A Ele toda a glória, sempre, né? E interessante pensarmos como nós agimos em tempo de calmaria. Quando está tudo tranquilo, quando está tudo calmo, como é que nós nos comportamos? Anotei aqui alguns exemplos, né? O rei Nabucodonosor, em Daniel 4, verso 30, o que ele faz quando ele está vivendo um tempo de extrema calmaria e paz? Ele inspecionou a cidade e se vangloriou de tudo, perguntando: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Olha só. Então, aquele rei, ele desfruta da paz, né? Ele acredita que ele é um grande conquistador, então ele olha com orgulho arrogante para aquilo, né? Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei. E, meus amados, esse é o prenúncio de queda, a arrogância, o orgulho, a não humildade. O rei Salomão, ele ajuntou riquezas, esposas, né? Recebeu visitante estrangeiro, escreveu livros, fez um monte de coisa, desfrutando de um tempo de paz, né? Que lhe foi deixado por herança, se assim poderia dizer, pelo seu pai Salomão, que foi aquele que conquistou e organizou todo o reinado, né? E Salomão, obviamente, administrou debaixo de uma sabedoria divina que Deus lhe deu, né? Grande sabedoria, mas a paz, né? Que Salomão desfrutou foi por conta do seu coração que se corrompeu, um caminho para que ele se entregasse aos seus desejos, né? E como muitos sabem, foram muitas mulheres, muitos casamentos, e ele passou então a envolver-se também não somente fisicamente com essas mulheres, mas também religiosamente com essas mulheres, e passou então a ter relacionamento com os deuses dessa mulher, né? Adorando esses deuses e traindo o seu Deus, aquele que lhe deu verdadeira paz, né? E aqui já fica, amados, um princípio, uma coisa que é fato. Quando nós nos relacionamos com uma pessoa, né, não adianta nós acharmos que só nos relacionamos fisicamente com ela, tá? Existem relações que são espirituais, sim. Então, por isso que nós prezamos pelo casamento, né? Pela relação dentro do casamento somente. Pode parecer óbvio, né? E não é por um moralismo puro, são por princípios bíblicos, obviamente, morais, éticos, mas também por princípios espirituais. E Salomão, ele começa a se contaminar porque ele começa a dormir com muitas mulheres. E quando ele dorme com muitas mulheres, de alguma forma ele estava também religiosamente se envolvendo com todos esses deuses, até que de fato ele passou a se envolver com eles, né, em forma de adoração. Então, meus amados, olha só como Salomão ele desfruta desse tempo de paz e calmaria. Também em Lucas 12 tem a parábola do homem rico, vocês podem ler, né? E olha só o que está escrito lá em Lucas 12:19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Como nós encaramos tempos de paz, de prosperidade, hein? Paz no casamento, paz com os filhos. Olha, está tudo muito tranquilo, tinha que ser assim sempre. Riqueza, né? Como que nós reagimos? Esse homem, ele após então conquistar muito dinheiro, olha o que ele diz: tens em depósito, ele diz à sua alma, ao seu íntimo, né? Tens muitos bens para muitos anos, descansa, come e regala-te. Ou seja, olha, cara, eu estou pleno e satisfeito em mim mesmo, eu não preciso de mais nada.
agora eu posso me deitar e aproveitar. Esses homens aqui que eu falei, Nabucodonosor, o próprio rei Salomão, apesar de grande sabedoria e grandes coisas que ele escreve, que estão na palavra, que nos ensinam muito, né? Ele também acaba errando feio no final da sua vida. Este homem rico aqui, cujo Cristo conta uma parábola, né? Olha só, tempos de paz e de prosperidade. Muitos, ao viverem esse tempo, caem. Já ouvi testemunhos, histórias de irmãos e irmãs que tiveram grandes oportunidades nas suas empresas ou nos seus negócios, ou família. Tiveram acesso a muito dinheiro. E aí desfrutaram de uma casa aqui, outra casa lá, e isso, aquele outro. E gastaram. E chegou uma hora que as vaquinhas gordas começaram a se entregar, a comida começou a faltar e as vacas começaram a ficar magras. E aí, meus queridos, tudo aquilo que havia sido construído parece que foi para o brejo. Então, o que nós temos feito quando encontramos um tempo de paz e prosperidade? Quem sabe, até esses irmãos ou nós, vivendo a paz e prosperidade que o Senhor nos dá, não é que nós não possamos adquirir, conquistar, construir, avançar nesse sentido, mas tudo com prudência e diante do Senhor com temor, né? Infelizmente, muitas pessoas fizeram e construíram sem temor do Senhor e sem pensar de fato no futuro, sem ter esse cuidado e sem consagrar verdadeiramente a Deus. Mas Davi, o que ele faz quando vive um momento de paz e prosperidade, meus amados? Né? Nas horas vagas, ele parece continuar meditando no Senhor. Então, ele está aqui vivendo paz e prosperidade, mas ele continua meditando no Senhor. Ele conversa com Natã, com o profeta, sobre como melhorar as condições espirituais de Israel. Então, Davi estava muito bem na sua casa, deitado numa rede, descansando, tendo servos, tendo uma vida boa, mas ele ainda está preocupado com a condição espiritual do seu povo, né, de Israel. Davi era também como um pastor, e de fato ele era um pastorzinho de ovelhas, né? Cuidava dos rebanhos do seu pai, mas ele estava preocupado com o seu povo, estava preocupado com o futuro espiritual de Israel, estava preocupado com a Arca da Aliança, a Arca da Presença de Deus, como poderia ela permanecer numa tenda se o rei está numa casa de cedro? Quando Davi estava bem-sucedido, pensava em Deus e em sua bondade para com ele. Então, Davi, ele não fazia como muitos de nós fazemos, que é, ao estarmos bem-sucedidos, pensarmos que aquilo que vivemos, esse sucesso que temos, é porque nós construímos e conquistamos, né? E não devo satisfação para ninguém. Não, Davi, ele reconhecia que era pelo Senhor, que era a bondade do Senhor, né? Ele reconhecia que o seu sucesso era devido à bondade de Deus para com ele. E, meus amados, eu gostaria, para encerrar, de nos fazer um chamado para nós refletirmos como vivemos, né? E como nos deparamos com a obra do Senhor, né? Com a casa de Deus. Davi reconheceu que não poderia ser assim. Ele numa casa luxuosa e o Senhor, né? A arca em uma tenda. Por vezes parece que nos basta, né? Nós estamos bem e a gente dá o resto para o Senhor, né? Vai daquele jeito. Em Ageu 1:4 está escrito: acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então, né? Na nossa casa, ela tem que ser maravilhosa, tintim por tintim. Na igreja, o reino da casa de Deus, tudo bem. Vocês sabem que eu sou professor, né? Eu direto falo para os meus alunos: poxa, cara, tu aponta o lápis em casa para fazer um tema, tu deixa as casquinhas de lápis no chão? Tu arranca uma folha, tu larga a folha no chão? Claro que não, né? Porque a mãe já vem, já dá aquela ameaçada, ou o pai, né? Dá aquele puxão de orelha, não deixa. Por que na sala de aula pode? E às vezes a nossa casa é assim, sabe? Será que eu deixaria na minha casa copinho de plástico espalhado pelo chão, né? O banheiro sem dar descarga, e aqui vai, aquele outro? Pois é, mas às vezes a gente faz isso. Eu sei que é quase que um exemplo bem tosco, né? Se comparado à grandeza de Deus, né?
Mas é isso, é um ambiente que todos nós usamos enquanto igreja. Então, aquilo que eu deixo desorganizado ou sujo, vai acabar, né, pegando no irmão que está do meu lado. Então, assim como eu procuro, outro domingo foi ministrado aqui uma palavra sobre, né, Marta, sobre Maria, sobre o cuidado, sobre a nossa casa, como a gente gosta de receber bem as pessoas, né? Nós temos que praticar isso aqui dentro da igreja também. Deixá-la organizada, limpa, procurar cuidar das coisas. Tirei do lugar, põe de volta, acendi, apago, né? Cuidados simples, básicos, né? Enfim, então, né? Parece tão bobinho até, né? Mas, amados, quantas desculpas esfarrapadas eu tenho dado? Alguns homens, como Ageu ele relata, estavam vivendo em casas luxuosas, mas a casa do Senhor ainda estava por ser edificada, estava um caco, estava lá tirada. Então, amados, por vezes nós fazemos isso, cuidamos da nossa vida e a gente dá a sobra ao Senhor, do nosso tempo, da nossa dedicação, do nosso cuidado, da nossa atenção. E aí, o que Davi ele escuta, né, de Natã? Davi escuta de Natã assim, ó, vai, faze tudo quanto está no teu coração. E quando eu li isso, meus amados, esse versículo, esse verso 3 aqui do capítulo 7 de 2 Samuel, eu fiquei pensando, gente do céu, vai e faze tudo quanto está no teu coração, né? Se alguém falasse isso para mim, né? O pastor Walter chegasse e falasse assim, Daniel, vai e faze tudo quanto está em teu coração. O que eu faria, né? Quais seriam as coisas que eu faria? Óbvio que Natã entendeu aqui o desejo e como era o coração de Davi, mas como é o nosso coração? Será que nós estaríamos prontos para ouvir isso hoje? Daniel, vai e faze tudo que está em teu coração. Por quê? Porque isso está no teu coração, é obra do Senhor, é vontade de Deus? Será que isso aconteceria? Né? Natã ele deu um bom exemplo a ser seguido. Devemos encorajar ativamente os outros, não somente a ter boas qualidades na vida, mas também ocupar-se em boas obras que se aplicam espiritualmente à vida diária. E é isso que Natã faz. Ele entende o coração de Davi e ele diz, vai, agora vive isso, faz. Então, meus amados, a vida com Deus, a caminhada com Deus não é só uma caminhada de conhecimento ou espiritual interior somente, não. É uma caminhada de transformação, né, espiritual interior, mas que ela vem para fora, que a gente vive, né? Isso se transforma em atitudes, em obras, em palavras. Então nós não podemos conhecer o Senhor e viver com a boca cerrada ou as nossas atitudes não apontarem para Cristo, não apontarem para o amor de Deus, né? Então, se fizermos tudo o que está em nosso coração, o que aconteceria, meus amados? Né? E olha só o grande detalhe do final do verso 3, né? Ó, vai e faze tudo quanto está no teu coração. Olha o finalzinho. Por quê, meus amados? Porque o Senhor é contigo. Meus amados, esse é o grande detalhe na vida de Davi. Porque o Senhor é contigo. Faz aquilo que está em teu coração. Por quê? Porque Deus está no teu coração. Deus é contigo, né? E aquilo que está no teu coração é a vontade de Deus. Então, que possamos nós estar assim tão plenos e cheios de Cristo que a gente possa escutar, né? Vai e faz, porque Deus é contigo. Ou o próprio Deus falando, vai e faz, porque eu sou contigo. Nos encorajar a seguir adiante e a vivermos para Ele, fazermos boas obras para Ele. Em Provérbios 16:1 está escrito: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios, vem do Senhor. Então, o Senhor tem resposta certa. Nós temos planos lindos, mas se o nosso coração está no Senhor, se o Senhor é contigo, aí sim, vai dar boa. Lá em Tiago 4 também diz assim, ó, pedi não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Meus amados, se eu posso dizer assim, né, a chave para a resposta e cooperação de Deus na nossa vida é estarmos alinhados com o coração do próprio Deus. Então, por vezes, nós desejamos, trabalhamos, nos exaurimos, cansamos, brigamos, ou então vivemos de paz e amor com todo mundo, mas a gente não deseja, de fato, lá no interior do nosso coração, viver a vontade de Deus, ou aquilo que nós tanto queremos
alcançar não é o que está no coração do Senhor. E aí nós estamos que nem Tiago, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, porque vocês pedem só para se deleitar, é para os seus próprios deleites. O Senhor, Ele não quer que nós tenhamos prazer e deleite, quer, mas prazer e deleite nele, na vontade dele, em primeiro lugar nele, e as demais coisas vão serão acrescentadas. Então o reino de Deus é essa justiça, e o resto vem, o Senhor vai dar. E nessa noite, então, eu quero convidá-los a orarmos e colocarmos o nosso coração diante do Senhor, para que Ele seja o primeiro e nós possamos nos deleitar nele e nos preocuparmos com a sua casa e com a sua obra. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, pela vida de cada amado irmão, amada irmã, que está escutando, que está assistindo esse vídeo, Pai, que a tua bênção nos alcance, Senhor. Ô, Senhor, mas nos alcance porque o nosso coração já foi alcançado por Ti e está no Senhor. Que o nosso desejo, o desejo do nosso coração seja te servir, te amar, Senhor, estar contigo, Senhor, fazer a Tua vontade. Nós não queremos viver uma fé silenciosa, uma fé quieta, uma fé muda, uma fé que não tem atitudes, mas nós queremos viver plenamente a Tua vontade, Senhor, não somente no nosso espírito, no nosso ser mais interior, mas também com as nossas mãos, com as nossas atitudes. Oh, Senhor, nós queremos ver, Senhor, a Tua casa, a Tua igreja, o Teu corpo sendo edificado e que possamos nós ser instrumentos para que Teu corpo seja edificado. Agora, nesse ano de 2026, neste mês de janeiro, nós já queremos também consagrar, Senhor, a nossa vida a Ti e pedir que Tu sejas o primeiro, Senhor, e que eu não fique a contemplar as possibilidades de conquista e aquilo que eu quero, esqueça daquilo que Tu queres e qual é a Tua vontade para a minha vida, Senhor, qual é a Tua vontade para a igreja, Senhor, para a minha família, Senhor. Ô, Paizinho, ajuda-nos a reconhecer isso, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos toda a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos a Ti, Senhor. Nosso trabalho, nossa saúde, Senhor, nossa família, amigos, Senhor. Ô, Pai, nós colocamos tudo isso diante do Senhor e Te bendizemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso e Tu tens cuidado de nós. Ajuda-nos a olhar, Senhor, para o Senhor e nos oferecermos, nos dispormos para servir-te da forma que Tu queres também, Senhor. Nós oramos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, amados irmãos. Deus abençoe vocês. Em breve nos vemos. Deus abençoe.